do estado de Minas Gerais, que também então celebrou essa aprovação do Conselho para assinatura do acordo. Direto da Jovem Pan de Poços de Caldas, o Rodrigo Costa conta pra gente. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, avalia de forma positiva o avanço do acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul, aprovado nesta sexta-feira, após mais de 2 décadas de negociações. No entanto, a entidade ressalta que o acordo deve ser analisado com cautela e atenção aos seus impactos sobre a indústria. Para a entidade, o entendimento representa um marco relevante no comércio internacional e tem efeitos diretos para a economia mineira, exigindo acompanhamento cuidadoso de sua implementação. O estado de Minas Gerais mantém relação comercial sólida e superavitária com o bloco europeu, o que reforça a importância estratégica do acordo para Minas Gerais. Segundo a FIENG, entre 2021 e 2025, as exportações mineiras para a União Europeia somaram cerca de 31 bilhões de dólares, enquanto as importações alcançaram 13,38 bilhões de dólares, um saldo positivo de 17,62 bilhões de dólares. Dados divulgados também pela entidade mostram que a pauta exportadora mineira para a União Europeia é concentrada principalmente em café, minério de ferro e ferroligas, além de insumos e bens industriais de média e média-alta intensidade tecnológica. Já as importações do bloco europeu envolvem majoritariamente máquinas e equipamentos, produtos farmacêuticos e itens do setor automotivo, sobretudo partes e peças, fundamentais para a modernização da indústria instalada aqui no estado. A FIENG, em nota, reforça a importância de períodos de adaptação e de políticas de apoio à competitividade, para que a abertura comercial fortaleça a indústria mineira, preserve empregos e amplie a capacidade exportadora do estado. De Minas Gerais, Rodrigo Costa. A gente continua nesse assunto. Eu tinha contado para vocês aqui no início dessa edição do Fast News que falaríamos mais sobre o acordo, inclusive com especialistas na área, para a gente entender ainda o que é que falta, né, realmente para assinatura, para efetivação, então, do acordo entre Mercosul e União Europeia e os detalhes, os pormenores. Sobre isso, eu recebo agora, então, o Velber Barral, que é consultor em comércio internacional e também doutor em direito internacional pela USP. Oi, Velber, boa tarde. Muito obrigada por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, já queria começar então perguntando efetivamente os próximos passos. A gente tem falado muito ainda que essa assinatura tem sido muito comemorada, mas ainda não foi efetivada. Há algum risco muito grande ainda então do acordo dar para trás? Bom, nós temos vários passos ainda. Esse momento foi extremamente relevante porque era muito difícil passar pela Comissão Europeia, principalmente porque alguns países, como a França, a Polônia, a Irlanda, continuam em oposição ao acordo. Então, a próxima fase agora vai ser a assinatura propriamente dita, que deve acontecer nesta próxima semana. A partir daí, do lado europeu, eles vão ter que submeter a parte comercial ao Parlamento Europeu e o resto do acordo aos parlamentos nacionais. No caso, no nosso lado, ou seja, do lado do Mercosul, eles vão ter que ser ratificados de acordo com as regras de cada país. No caso do Brasil e dos demais países também, ele terá que ser enviado pelo presidente da República para o Congresso Nacional, tem que ser aprovado na Câmara, no Senado, volta ao presidente para ratificação. Então nós temos um processo ainda adiante. Um processo bastante grande, né, doutor? Então, existe essa possibilidade ou de muita demora ainda para efetivação ou de, dependendo, esse projeto ir e voltar algumas vezes. O que acontece na prática é que, em média, você leva de 2 a 4 anos para aprovar um acordo no Brasil depois que ele está assinado. Então, eu vi o governo falando que aprovaria este ano. Eu acho é possível, mas é muito improvável, principalmente considerando que nós vamos estar no ano eleitoral. Então, provavelmente vai levar mais tempo para que ele seja aprovado. Do lado europeu, o grande desafio é passar no Parlamento Europeu, já que esses países que foram contra vão continuar trabalhando para que o acordo não seja aprovado. Então, o jogo ainda não terminou. Na verdade, nós ainda temos todas essas fases para que depois ele possa entrar em vigência, que também será faseado.
Doutor Welber, vou colocar o Elias Tavares, nosso comentarista, na conversa para também te fazer uma pergunta. Elias, por favor. Doutor, um prazer falar com o senhor. Doutor, eu queria entender um pouco, se o senhor puder nos explicar aqui, sobre essa questão dessa abertura de mercado. Evidentemente que o Brasil tem aí a sua condição de exportar muito mais, de ter grandes relações comerciais. Isso pode gerar algum impacto inflacionário no nosso mercado local? Qual seria, na verdade, o antídoto? Porque a gente sabe muito bem que existe essa comemoração muito grande, mas isso pode, de repente, talvez inflacionar o mercado local, não? Elias, o que acontece? Quando você faz acordos comerciais, primeiro, você não ganha sempre. Em algo você vai abrir mais para aquilo que você é mais competitivo e tentar proteger alguns setores. Isso aconteceu nesse acordo. Ou seja, o acesso ao mercado agrícola europeu, por exemplo, não é totalmente livre. Ele vai estar limitado por algumas cotas, principalmente no caso de carne, de frango. Esse você vai ter alguma limitação. Por outro lado, alguns produtos, como é o caso de café, que hoje enfrentam, de café processado principalmente, que enfrentam uma tarifa maior, vai se tornar mais competitivo. Então, em primeiro lugar, não é o mesmo efeito para todos os setores. Em segundo lugar, ele não será imediato. Então, por exemplo, a abertura para vinhos brasileiros é um processo que vai levar mais de 10 anos para que vinho europeu chegue ao Brasil. Vai chegar mais barato, mas vai ser um processo bastante longo, porque a desgravação pode levar até 15 anos. Então é um processo bastante lento. Isso, inclusive, foi um motivo de protesto pelos agricultores europeus, mas na prática é um processo bastante lento e o mercado deve se adaptar. Contando também que o Brasil tem uma capacidade muito grande de aumentar a sua produção, não só para abastecer a Europa, mas já abastece hoje boa parte do mundo. Doutor, ainda falando sobre, então, esses próximos passos, né, e esse processo todo, eu queria entender, algumas entidades se manifestaram dizendo, inclusive, que o acordo é muito benéfico para o Brasil, senão o país que mais se beneficia. O senhor também vê dessa forma? É interessante isso, porque muitas vezes as entidades olham só o seu mercado, né, ou só as suas associadas. E muitas vezes tem uma visão muito parcial. A vantagem do acordo, ele é comercial e o Brasil vai ganhar acesso em alguns produtos que são relevantes, principalmente produtos agrícolas, em que o Brasil é muito competitivo. Isso é verdade. Mas, além disso, o acordo tem outras implicações importantes que muitas vezes não são mensuráveis imediatamente. É o caso, por exemplo, de investimento. Regras mais estáveis vão atrair mais investimento europeu para a região. Da mesma forma, as questões de padrões regulatórios. A harmonização de padrões regulatórios diminui as barreiras ao comércio bilateral. Então você tem outras vantagens além do comércio propriamente dito, que eu acho que vão ser importantes e que, de novo, vão fazer parte de uma longa transição. Doutor Welber, mais uma pergunta de Elias Tavares. Doutor, a minha pergunta agora ela vai no sentido que a gente estava comentando aqui ainda há pouco, né? A gente tem essa questão do tarifaço que tem gerado algum certo impacto aqui. O senhor acha que à medida que esse acordo for se fortalecendo, a gente tem aí dois lados, né? Você tem os Estados Unidos muito trabalhando para o protecionismo e você tem esse outro movimento com muitos países, etc. O senhor acha que isso fará uma frente aos Estados Unidos que vai precisar reaver algumas posições relacionadas principalmente à questão do tarifaço? Elias, sabe que um colega de escritório me disse que o Trump acabou sendo o culpado desse acordo, né? E, na verdade, não é só neste acordo. As ações americanas têm feito vários países do mundo procurarem mais acordos comerciais. O próprio Mercosul fechou acordo com Singapura, fechou acordo com o EFTA no ano passado, está buscando novos acordos. A União Europeia está fazendo vários acordos novos, inclusive com a Índia. A Indonésia, este ano, fechou vários acordos novos de livre comércio. Então, vários países estão tentando diminuir a dependência em relação ao mercado americano, abrir novas fronteiras comerciais e ter regras mais claras que sejam obedecidas no plano bilateral, já que os Estados Unidos acabaram desmontando boa parte das regras multilaterais. Então, essa é uma tendência que já estava acontecendo, mas que acabou sendo acelerada pelo protecionismo norte-americano. Olha, nós conversamos com Welber Barral, que é consultor em comércio internacional e também doutor em direito internacional pela Universidade de São Paulo, a USP. Dr. Welber, muito obrigada pelo tempo para conversar com a gente. Volte sempre aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, até mais.
Bom, a gente ainda vai falar bastante de cenário internacional, economia e política até 1h30 da tarde, mas antes vamos fazer um rápido intervalo.